Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao versículo 39. Vamos achar? Diga amém. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus de Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, que fizesse o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: Ó Senhor Deus, só Senhor é Deus. Então disse: prenda o profeta de Baal, que nenhum deles escapa. Amém? Coloca sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco. O vaso é de barro, mas o vaso está na mão do oleiro. Fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito importante. Eu quero falar o Deus que revela a sua presença. É sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o Deus que revela a sua presença. Eu não li todo o contexto e todo o contexto dessa história, mas talvez você deve lembrar desse texto que fala sobre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. O profeta Elias foi desafiado e também desafiou os profetas de Baal. E um grande desafio estava sendo traçado: se o Deus verdadeiro era o Deus dos profetas de Baal, ou o Deus verdadeiro era o Deus de Elias. E o interessante é que Elias teve que orar. Elias teve que profetizar. E Elias estava sozinho, como profeta, como Deus de Israel, profetizando em nome do Deus de Israel. E eram contra 450 profetas de Baal. E só aqui já abre um leque para a gente refletir. Eram 400 profetas de Baal e um profeta, que era o Elias, profetizando em nome do Deus de Israel. E o que isso significa, pastor? Tudo. Por quê? Você sozinho com Deus é maioria. E você com uma multidão sem Deus não é nada. E isso nos ensina que com Deus nem sempre a matemática humana é a matemática do céu. Às vezes com Deus menos é mais. Sabe para quê? Para Deus mostrar o poder dele sobre as nossas vidas. E ele foi desafiado. E diz o texto sagrado no versículo 36... Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou no altar e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus de Israel. Olha que interessante. Elias ora. E Elias ora de uma forma tão interessante. Ele fala: o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele não falou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, porque Jacó já tinha mudado o nome para Israel. Israel já não era mais um indivíduo. Israel agora era uma nação. E é interessante que ele invoca o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Israel.
E o interessante é que eu aprendo aqui que Elias levantou os olhos ao céu e orou em obediência ao Senhor. Interessante que Deus não está distante nem alheio às nossas situações. Deus observa, Deus vê cada detalhe de nossas vidas. Ou seja, os céus estão atentos a todas as nossas orações. A oração, acima de tudo, é uma conversa com o Deus que está atento às nossas orações. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Você está orando, mas Deus está observando as suas orações. Deus não está alheio às suas orações. Porque antes de o céu responder, ele observa. Presta atenção aqui, vou repetir. Antes de Deus responder, ele primeiro observa. Você que é pai e mãe, observa teu filho. A movimentação, a obediência, a desobediência, o comportamento. Antes de você tomar uma atitude, o que você faz? Você observa. Vocês estão comigo aqui? Antes de você tomar qualquer ação com o filho, antes de você tomar qualquer ação com alguma filha, você primeiro observa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está nos observando. E aí ele olha para o céu e ora. Eu fico imaginando ele olhando para o céu, como diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu está observando a tua fé, o céu está observando a sua atitude, os céus estão observando o seu movimento. Tem alguém aqui comigo? O céu observa antes de responder. Melhora aqui meu retorno mais um pouquinho. Deus não precisa de aplauso, mas Ele sempre está atento a uma oração verdadeira. Presta atenção aqui. Deus está atento se essa oração é sincera, se ela é verdadeira, se ela é sincera. Diga comigo, sinceridade. Sabe o que significa a palavra sinceridade no latim? A palavra sinceridade no latim significa sincera, que significa sincera. Que antigamente no teatro grego, os artistas usavam uma máscara, e quando cortava aquela máscara para não aparecer o seu rosto, eles tampavam aquela máscara com cera. Daí vem a palavra sem cera, que vem sinceridade. Significa sem máscara, sem quebradura, sem fissura, sem rachadura. Você é sincero, você é sincera. Você vive de sinceridade. Deixa eu dizer uma coisa. Deus está observando se a nossa oração é uma reza cheia de repetições, ou se a nossa oração são palavras sinceras e verdadeiras. Se você está na igreja porque é domingo e você precisa cumprir um rito social, um rito religioso, você precisa bater um bate-papo com os amigos, ou você veio aqui para conversar com o céu, ou você veio aqui bater um bate-papo com Deus, ou você veio aqui para falar com Ele. E eu tenho uma palavra para dizer para você: os céus estão observando a sua oração. Antes de Deus responder, Ele observa. Antes de Deus agir, Ele observa. Deus está observando as nossas orações. Quem está comigo aqui? Ele está observando as nossas orações. Deus não está alheio. Olhar para o céu é lembrar que as nossas palavras chegam diante daquele que tudo controla. Por que eu oro a Deus? Porque Ele já viu o meu futuro. Por que eu oro a Deus? Porque Ele já está no meu futuro. Por isso eu falo com Ele. O ouvido de Deus é sensível ao coração humano. O ouvido de Deus é sensível ao coração humano. Ah, pastor, por que se Deus sabe de tudo no meu coração, por que eu tenho que orar? Você já falou isso? Já viu alguém falar isso? Eu sei que você nunca falou isso, mas você conhece alguém que falou isso, né? Por que eu tenho que orar? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor vai lá na viração do dia e vai conversar, porque Deus observa. Diga comigo, Deus observa. Deus o quê? E aí Ele chega
eles estão escondidos. Ué, eles não viviam escondidos? Quando ele chega lá no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, e ele pergunta onde que eles estavam. Deus não sabia? Claro que sabia. Mas por que Deus pergunta? Porque Deus esperava deles confissão, relacionamento. Que eles procurassem. Quem está comigo, diga amém. E aí Deus procura Adão e Eva, e eles estão escondidos. Deus quer relacionamento. Então essa desculpa de que Deus sabe de tudo e não precisa orar, porque a oração não é apenas para mudar circunstâncias. Pastor, a oração muda a circunstância? Também. Mas, em geral, a oração, antes de mudar a circunstância, muda primeiro quem ora. Então, a oração é uma bênção. Se ela não mudar a situação, ela muda quem está orando. Interessante que quando nós elevamos nossa oração, estamos tocando o trono daquele que é todo poderoso. A oração, ela é alinhamento com a vontade de Deus. Diga comigo, alinhamento com a vontade de Deus. Olha só que interessante quando você lê na Bíblia que fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração é muito importante de ser feita, mas não significa que tudo que você pede na terra, o céu vai se cumprir. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O contexto bíblico, quando fala aquilo que você ligar na terra está ligado no céu, significa o seguinte: tudo que você clamar aqui na terra vai ser determinado pelo céu na tua vida, sim, se essa oração estiver conectada com a vontade divina. Então, se o que eu oro aqui hoje está conectado com a vontade de Deus, liguei na terra, será ligado no céu. Tudo que nós recebemos aqui hoje é porque o céu liberou sobre as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu orar com algo que não tenha vontade divina, o que Deus espera de nós? Alinhamento com a vontade de Deus. Vocês estão comigo aqui? Elias não orou para mostrar o poder dele. Elias não orou para benefício próprio. Ele buscou a glória de Deus e o despertamento espiritual do povo. Toda oração eficaz nasce primeiro num desejo de honrar a vontade divina e não para satisfazer as vontades pessoais. A Bíblia diz que Deus vai suprir as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Tem gente que pede bênção a Deus por pura vaidade. Tem gente que pede para Deus para se vingar da vida dos outros. Me fez mal e faz oração para poder se vingar dos outros. É oração de feiticeiro. Deus não recebe esta oração, porque a Bíblia diz que a vingança não pertence a nós. A vingança pertence ao Senhor. Eu vi um pensador dizer o seguinte: você quer se vingar durante um momento? Dê o troco. Você quer se vingar de uma pessoa por um momento? Dê o troco. Quer se vingar dessa pessoa para sempre? Perdoe essa pessoa. Escuta isso aqui: quem puxou o seu tapete, quem te fez mal, na realidade está pior do que você. Você levou um prejuízo, você foi machucado, você foi envergonhado. Perdoe essa pessoa e segue a tua vida, porque essa pessoa arrumou um problema grave e não foi com você, foi com Deus que te levantou. E ninguém vence de Deus, ninguém vence contra Deus. Toda maldade que te fizeram, entrega na mão de Deus. José disse para os próprios irmãos: todo mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bondade. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Tem alguém aqui na igreja comigo aqui hoje? Tem alguém que recebe essa palavra aqui hoje? E eu quero profetizar sobre a tua vida: todo mal que planejaram contra você, ou todo mal que vão planejar contra você, alguém pega essa palavra, Deus vai transformar em bondade, em favor, em graça, em provisão. Não fique preocupado com a maldade que te fizeram. Perdoe todas essas pessoas e vive um propósito para Deus. Deus vai na tua frente promovendo maldade. Ai, meu Deus do céu, tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem alguém aqui que reage? Levante a sua mão e solte o brado de glória a Deus. Solte o seu aleluia diante do Senhor.
Ah, meu Deus do céu, eu quero profetizar aqui nesta noite. Eu quero profetizar. Está chegando um tempo de favor e de milagre de Deus na tua direção. Alinha o seu coração com o céu, porque vem favor de Deus sobre a tua vida. Quem recebe essa palavra, meu Deus do céu, joga a mão para cima e solte um brado de glória a Deus. Oh, aleluia. Alinha o seu coração com a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Orar sem se alinhar com a vontade de Deus é falar no vento. Porque o propósito da oração é buscar a vontade de Deus. Meu irmão, por favor, não faça esse negócio. Ah, pastor, eu tenho medo de orar a vontade de Deus. Não, meu irmão. Ah, pastor, foi só eu entrar no ministério e começou a dar tudo errado na minha vida. E era a vontade de Deus. Ah, pastor, foi só eu servir a Deus na obra e começou guerra. Começou luta. Meu irmão, você vai enfrentar guerra de qualquer jeito. Ou fazendo a vontade de Deus, ou não fazendo a vontade de Deus. Você pode enfrentar a guerra como Jonas. Jonas fugiu da vontade de Deus. Ele colocou o barco, o navio, em perigo. Ele se escondeu no porão. Ele foi engolido por um grande peixe. Pagou um preço terrível de viver longe da vontade de Deus. Como eu sou pastor, não sou apenas pregador, deixa eu te pastorear aqui. E lá vai um conselho pastoral. O conselho é, entre você sofrer e pagar o preço de ficar vivendo fora da vontade de Deus, e sofrer, pagar o preço de viver a vontade de Deus, lá vai o aconselhamento pastoral. Já virou culto de doutrina. Vamos lá, recebe essa palavra. Pague o preço e sofra por viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vale a pena pagar o preço, vale a pena sofrer para estar no centro da vontade de Deus. Eu não conheço uma pessoa em paz fora da vontade de Deus. Agora, todas as pessoas que estão sofrendo guerra, luta, mas está no centro da vontade de Deus, está em meio à guerra, está em paz. Porque paz não é ausência de guerra. Tem nada a ver. Paz não é ausência de problema. Paz é presença de Deus no centro do propósito dele mesmo em meio à guerra. Quando buscamos a glória de Deus acima do nosso conforto, os milagres acontecem. Vocês estão comigo aqui? Quando nós buscamos a vontade de Deus acima do nosso conforto, quando nós buscamos a glória de Deus acima das nossas vontades, os milagres acontecem. A oração que transforma começa quando a boca profere o que o coração sabe sobre a vontade de Deus. Então, o coração que transforma, quando que ele começa a ser transformado? Quando ele começa a profetizar com a boca aquilo que o coração dele ou dela sabe o que é a vontade de Deus. Às vezes a gente finge que não sabe o que é a vontade de Deus. Às vezes a gente faz de surdo. Às vezes a gente faz de doido. Porque a gente não quer entender o que Deus está falando, meu irmão. Às vezes, desculpa a minha expressão, a gente faz de sonso. Porque a gente não quer entender o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. Por quê? Porque a gente fala assim, é um preço muito alto fazer a vontade de Deus. Claro que é. Mas você vai ter que fazer uma escolha na vida. Ou vai pagar o preço de ficar como fujão, como Jonas. Jonas é um fujão. Lá na frente Deus pegou ele. Agora, olha o preço que ele pagou e olha o preço que muitas pessoas podem pagar por viver fora da vontade de Deus. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Eu conheço as pessoas que vivem os dois lados da moeda. Eu conheço um monte de gente que você sabe que está dando soco em ponta de faca, se enganando, fugindo da vontade de Deus. E eu conheço uma galera que está pagando o preço no centro da vontade de Deus. Então eu vou te dizer o que é melhor para você. Faça o que tem que ser feito. Fazer a vontade de Deus, ainda que você abra mão da sua própria vontade. Eu disse aqui num culto como esse que Kant dizia o seguinte, que liberdade não é você fazer o que quer, liberdade é você fazer o que não quer.
Porque se você faz o que você quer, você vive escravo dos teus desejos, da sua carne, das suas vontades. Quem é feliz assim, meu irmão? Eu faço o que eu quero. Você sabe o que é viver a vida inteira fazendo o que você quer? Você se autodestrói nos seus próprios prazeres e abre um buraco no teu coração vazio. Agora, você quer viver em plenitude? É quando você abre mão dos teus desejos, das suas vontades, porque você quer agradar uma vontade ainda maior. É a vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala assim: já não vivo mais eu já não quero viver para os meus desejos, eu já não quero viver as minhas vontades, eu quero viver a vontade de Deus. Ah, pastor, o importante é ser feliz. Já escutei essa... O importante é ser feliz. O que é ser feliz para você? Segundo a palavra de Deus, não é fazer o que você quer. Segundo a palavra de Deus, é fazer a vontade do Senhor. Eu não tenho essa desculpa: eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, eu sou desse jeito. Não, você é do jeito que a Bíblia diz que você é. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu não vou arredar o pé nisso. Se a Bíblia diz que eu não posso e ponto final. Mas e o meu desejo? E a minha vontade? O meu desejo e a sua vontade é agradar a vontade e o desejo de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então a oração transforma. A oração que transforma começa quando a boca profere o que o coração sabe sobre a vontade de Deus. Eu que lamento te dizer que fazer a vontade de Deus, com o tempo, você sente muita dor no início, mas com o tempo você fala assim: coisa maravilhosa é sentir a dor em mim por uma causa muito maior, para viver a vontade de Deus. A coragem que Elias teve de confrontar o erro foi linda. Elias não se intimidou diante da multidão dos profetas. Imagina ele sozinho, 450 profetas contra ele, uma multidão olhando aquilo tudo. E agora, quem vai ganhar essa guerra? Todo mundo dizendo assim: ah, Elias não vai aguentar, Elias vai perder, não vai aguentar essa guerra. A oração que fortalece, ela te dá ousadia e revela que a nossa fé está em um Deus muito maior do que a oposição. Se você quiser vencer, você tem que estar preparado para a oposição. Preste atenção aqui. Quem tem promessa de Deus aqui? Não vai ter tapete vermelho para o senhor ou para a senhora, não. Não vai ter bajulação para você. Não. Não vai ter gente te apoiando, não. No início é guerra. Depois vem a honra. Mas antes da honra é sacrifício. Antes da recompensa é dor. Antes da honra é entrega. Pastor, foi Deus fazer a promessa para mim e tudo começou a dar errado. É assim mesmo? É assim mesmo. É o vento contra. Tudo começa a dar errado. Mas não é que está dando errado. É a pressão para extrair de você o melhor. Toda pessoa que tem uma promessa de Deus tem que estar preparada para a oposição. Muitas das vezes, o sobrenatural de Deus se manifesta, muitas das vezes, quando a gente precisa confrontar o erro pela fé. Não tem jeitinho brasileiro, sabe? Vou dar um jeitinho aqui. Não tem jeitinho para Deus. Ou é ou não é. Ou é tudo ou é nada. Eu vou dar um jeitinho aqui. Não tem jeitinho. Então há momentos que a nossa fé vai ser confrontada. A oração corajosa não teme a oposição. Por que uma oração corajosa não teme a oposição? Porque confia num Deus soberano. Quem ora com fé tem ousadia para enfrentar gigantes espirituais. Escuta isso aqui. Você reparou que quando você vai num tempo de tribulação, você está tão mal, está tão abatido, você está tão diminuído, você vai orar destruído. E você já reparou como que você sai daquela oração? Você sai voando. Aí parece que o problema diminuiu. Mas não foi o problema que diminuiu, foi você que cresceu. Ah, meu Deus, tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo aqui? Não foi o problema que diminuiu, foi você que se desenvolveu. E escuta aqui,
quando Davi profetiza e fala sobre Golias, contra Golias, não foi Golias que diminuiu de tamanho. Ah, meu Deus do céu, não acredito. Tem alguém aqui comigo? Não foi Golias que diminuiu de tamanho. Foi Davi que cresceu na fé. Ah, quem está entendendo aqui? Diga amém. Meu Deus do céu, eu tenho uma palavra para você. Nem sempre o gigante vai diminuir, mas eu tenho uma palavra sobre a tua vida. Você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai subir na presença de Deus. Quem recebe essa palavra aqui hoje, levante a mão e dá glória a Deus. É coragem para enfrentar gigante. Tinha 450 profetas de Baal e Elias sozinho. O poder da oração não está no número de aliados que você tem ao seu lado, mas na presença de Deus em quem ora. Você sozinho com Deus é maioria. Vocês estão comigo aqui? Não, pastor, eu preciso de vários contatos. Não adianta você ter 1000 contatos nítidos e conchavos se você não tiver o contato com o céu. Tem alguém aqui comigo aqui? Tem alguém aqui? Tem gente que está atrás de contato, está atrás de padrinho, está atrás de amigo, está atrás de buscar aqui, de buscar ali. E Deus está falando assim: você não está entendendo que quem provê sou eu? Você não está entendendo que quem abre a porta sou eu? Está na hora de você voltar a acreditar no sobrenatural. Está na hora de você voltar a buscar a minha presença. Tem alguém aqui comigo aqui que pegou essa palavra? Meu Deus do céu, reage. Recebe essa palavra aqui hoje. Eu quero profetizar aqui hoje que haverá uma intervenção do céu na tua direção. Você não precisa de maioria, você não precisa de aliado. O que você precisa é da presença de Deus na tua frente. Só quem recebe essa palavra, meu Deus do céu, levante a sua mão e reage a ele. Não, é contato nenhum. Que adianta você ter cheio de contato na terra, mas se o céu não avaliza? Não está no número de aliados que você tem, mas na presença de Deus. Quem ora? Orar com coragem é alinhar a nossa voz com o céu, com a voz do trovão do céu. Quem está comigo, diga amém. Interessante que Elias ora, profeta de Baal. Depois você lê o texto, eles tentam de tudo para que enviasse fogo do céu. E diz a Bíblia que Elias pede. Ele fala assim: responde-me, Senhor, responde, para que todo povo saiba que Deus é o Senhor, o Deus de Israel, para que o coração deles possam se voltar para ti. Ele faz essa oração. E aí, de forma visível, o fogo desceu e consumiu tudo. Queimou o altar. Diz a Bíblia que lambeu até a água. Ou seja, a resposta de Deus não era apenas espiritual. Olha para mim. Mas, muitas das vezes, a resposta de Deus é concreta. Ela é visível. Ela é transformadora, provando a sua autoridade e cuidado. Deus honra a fé daquele que se mantém firme e confiante. Quem está comigo, diga amém. Escuta isso aqui. Diz a Bíblia que o fogo desceu, consumiu o altar. Todo mundo viu. Ou seja, o favor de Deus foi visível. Todos enxergaram. Existe bênção de Deus que é espiritual, ninguém está vendo. Tem bênção, tem favor de Deus que é interior, ninguém está vendo. Mas aqui foi visível, foi externa. Todo mundo pôde ver e perceber. Meu Deus do céu, alguém já pegou aí? Eu quero profetizar aqui hoje que nos próximos dias e nos próximos meses vem um favor de Deus sobre a tua vida. E sabe o que vai acontecer? Não vai dar para você esconder. Não vai dar para você esconder, porque vai ser visível o que Deus vai fazer. Todos vão perceber, ali há uma mulher de Deus. Todos vão perceber, ali há um homem de Deus. Todos vão olhar, meu Deus, Deus desceu no céu e abençoou aquele homem. Deus desceu e abençoou aquela mulher.
Eu quero profetizar sobre a tua vida nos próximos dias e nos próximos meses. A ação de Deus vai ser tão impactante que vai ser visível. Todos vão perceber a ação de Deus na sua vida. Alguém pega essa palavra? Tem alguém aqui para pegar essa palavra? Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Eu quero profetizar para quem veio aqui hoje para receber uma palavra que vai mudar a sua vida nos próximos dias e nos próximos meses. Recebe essa palavra. A próxima ação de Deus na sua vida, eu quero profetizar, vai ser visível. Todos vão perceber a ação do Eterno na tua vida. Vai ter um antes e um depois. Eu vou repetir aqui hoje. Vai ter um antes e um depois. Todos vão perceber. Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra? Alguém reage? Eu profetizo sobre a tua vida. Haverá sinal visível, ação visível de Deus. Reage dando um brado de glória a Deus. Oh, graças a Deus. Eu sinto, vai ser visível. Vai ser concreto. Vai ser concreto, vai ser visível. Deus vai provar a autoridade dele na tua vida. Deus vai provar para todo mundo o cuidado dele na tua vida. Eu estou profetizando aqui. Deus vai provar o cuidado e a autoridade dele na tua vida, porque nos próximos dias serão sinal visíveis da glória de Deus. Ou tem alguém aqui que recebe essa palavra? Deus tem momento que Ele responde no silêncio, mas tem hora que Deus responde com poder visível. Vocês não estão aqui não? Tem alguém aqui? Tem hora que Deus responde no silêncio, mas tem hora que Deus brada. Tem hora que Deus faz barulho. Tem hora que Deus manda fogo. Tem hora que Deus vem com algo concreto. Tem hora que Deus vem com algo visível. Quem está entendendo, diga amém. Tem hora que Deus faz no silêncio, mas tem hora que Deus faz barulho. Tem hora que Deus manda fogo. Tem hora que Deus age com autoridade. Quando o céu se move, todos veem o Senhor Deus. O milagre é a assinatura de Deus nas nossas vidas. O milagre é a assinatura de Deus. Olha, eu estou assinando o que eu fiz na sua vida. Sabe por quê? Que Deus apenas não ouve. Além de Deus ouvir, Ele também intervém com autoridade e poder. Meu Deus do céu, tem alguém aqui que vai pegar essa palavra aqui? Eu sinto no meu coração aqui hoje que está vindo uma intervenção de Deus. Nos próximos dias e nos próximos meses vem uma intervenção. Ah, pastor, só Deus pode, só Ele mesmo. Não vai vir da mão de ninguém. Todo mundo vai olhar para você. O que aconteceu com essa mulher? Foi puramente a mão de Deus. Vão olhar para você. O que aconteceu com este homem? Foi puramente a mão de Deus. Ninguém vai ter dúvida. Vão olhar para você e falar assim: foi a autoridade de Deus. Foi, meu Deus do céu, foi o poder de Deus. Tem alguém comigo aqui para pegar essa palavra aqui hoje? Oh, aleluia. Ele intervém com autoridade e poder. Diga comigo, Deus intervém com autoridade e poder. Agora, isso não vai acontecer porque você quer. Isso vai acontecer quando você orar alinhado com o céu. Não pode ter interferência. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é uma oração que é padrão para todas as nossas orações. Oreis, pedis e não recebeis, diz a Bíblia, porque pedis mal. Porque quando a gente pede alinhado com o céu, meu irmão, tem alguém comigo aqui? Quando a gente ora alinhado com o céu, não tem como dar errado, porque você está orando pedindo alinhamento com o céu. Escute isso aqui comigo. Deus responde de forma visível, mas nós precisamos entender que precisa de um alinhamento com a vontade de Deus. Tem que ter um alinhamento com a vontade de Deus. Então Deus vai responder desde que a nossa oração esteja alinhada com a vontade de Deus. Pastor, e se eu orar
E a minha oração não está alinhada com a vontade de Deus. Então a oração vai te alinhar. Quem precisou levar o carro para fazer revisão? Aí você tem que fazer alinhamento, balanceamento, cambagem. Por quê? Porque se você não fizer o alinhamento, se você não fizer a revisão, você não está seguro para fazer as próximas viagens. Tem alguém aqui comigo? Quem está entendendo aqui? Por isso que há momentos na nossa vida que você precisa se alinhar e se realinhar. Aí eu orei, Deus não me deu. E por quem disse que Deus é obrigado a te dar só porque você pediu? Ô bonitão, princeso, hein princeso? Aí você ora, o princeso ora, aí Deus tem que me dar. Se Deus não me dá, nunca mais vou na igreja. E Deus virou agora seu banqueiro? Deus virou teu empregado agora? Deus virou teu garçom agora para dar o que você quer, seu mimado? Aí Deus não me deu. Rapaz, aí que Deus não dá mesmo, para você parar de ser mimado, frouxo. Vira homem, rapaz. Vai orar e vai buscar a Deus. Vai jejuar e sai das costas da sua mulher. Acho que sua mulher tem que fazer tudo por você, rapaz. Sua mulher ora todo dia, está na consagração. E você está onde, bonito? Ela virou culto de doutrina. Meu irmão, e você, minha irmã, reclama o dia inteiro. Nada tá bom. Vive reclamando de tudo. Vai se alinhar, minha irmã, com a vontade de Deus. Vai se alinhar, meu irmão, com a vontade de Deus. Para de ser linguarudo. Para de ser fofoqueira, minha irmã. Vai, usa a sua dom de falar muito e fala em oração para Deus. Tem gente que tem um dom de línguas, mas não é um dom de língua estranha. É o dom de sair falando dos outros. É o dom de sair falando dos outros. Então, em vez de que você tem esse dom de língua, meu irmão, usa para ler a palavra, usa para orar, usa para jejuar, usa para buscar a presença de Deus. Usa aquilo que você tem de bom para as coisas boas. Não usa o seu talento para o mal. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Orar é com fé e ousadia para enfrentar gigantes espirituais. Orar com coragem é se alinhar à vontade de Deus. Se você orar alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer. Agora você orou, não está alinhado. Aqui está a vontade de Deus. Você está orando aqui, não está alinhado. No meio está a oração. O que a oração faz? Olha, aqui está a vontade de Deus e aqui você está orando fora da vontade de Deus. A oração vai fazer você assim, se alinha. Na hora que você se alinhar com o tempo de Deus, o favor de Deus alcança a sua vida. Deus responde de forma visível. Deus intervém com a autoridade e poder. Escute isso aqui, preciso correr. O testemunho transforma corações. Diga comigo, o testemunho transforma corações. Quando as pessoas olharam para Elias, o fogo desceu, lambeu o altar. O povo se prostrou e glorificou o nome do Senhor. Elias queria que todos pudessem enxergar o poder do Senhor na vida dele e conhecesse Deus. Veja que a oração de Elias não era que ele queria ser promovido. Eles queriam que o povo conhecesse o Deus dele. Porque a bênção do Senhor não é para alcançar só você. A bênção do Senhor é para alcançar transformação de vidas. Ou seja, a oração não só muda as circunstâncias. A oração também transforma vidas, gera convicção e fortalece a fé de todos, de forma coletiva. Quando vir o fogo descer, a convicção do povo contra o Deus de Israel mudou. Porque é isso que o poder de Deus faz, ela transforma convicções. Você era de um jeito, e aí você conhece a Deus, você falava mal de crente. Tem gente que hoje é crente, mas falava mal de crente, falava mal de pastor, falava mal de igreja, até que teve um encontro com Jesus. Pô, o que acontece?
transformação das nossas convicções. Mudança das nossas convicções. Há uma transformação divina das nossas convicções. Ou seja, Deus não vai mudar só a circunstância, Deus vai mudar convicções. É uma mudança de fora para dentro e uma mudança de dentro para fora. Ou seja, a oração que toca a Deus também toca o coração humano. Então toda oração que vai tocar a Deus, o trono do Senhor, também vai tocar o coração humano. O milagre no altar é testemunho no coração de outras pessoas. Quando você receber o milagre que você está para receber nos próximos dias. Não tem alguém aqui que pegou? Tem alguém que pegou aqui? Eu estou sentindo, Deus, tem milagre chegando. Tem milagre chegando nos próximos dias, nos próximos meses, tem milagre chegando. Na hora que esse milagre chegar, todo mundo vai olhar e falar assim: meu Deus, a minha vida está sendo transformada pela vida da minha amiga. A minha vida está transformada pela vida do meu amigo. E Deus vai fazer na sua vida, vai transformar convicções de outras pessoas. Alguém pegou aí, né? A intervenção de Deus não muda só a situação, muda pessoas. Você não será o mesmo depois dessa temporada. Oh, meu Deus do céu, desceu, hein? Você não será mais o mesmo depois dessa temporada. Você não vai ser a mesma pessoa. Vai virar uma chave. Eu olho assim, o que aconteceu com aquela mulher? Tem uma graça de Deus na vida dela. Tem um brilho do Espírito Santo na vida dela. O que aconteceu com ele? Existe uma convicção ali que não existia. Existe uma graça ali que não existia. Existe uma autoridade nela que não existia. Existe um fogo do Espírito nela que não existia. Existe algo nele que não é. Tem uma convicção ali que nunca vi mais. Ai, meu Deus do céu. Alguém pega essa palavra aqui hoje? O poder da oração, a gente mede também pelo fogo que Deus manda no altar, mas não só isso, mas a gente mede também pelo fogo que Ele acende dentro de nós. Porque se você olhar a história, o fogo desceu sobre aquele sacrifício, lambeu tudo, sim, mas também acendeu uma chama no coração de quem percebeu o milagre. A coisa linda da palavra de Deus é que ela muda de fora para dentro e de dentro para fora. Existem mudanças que vão ser externas e existem mudanças que serão internas. E recebe isso aqui. As mudanças que vão acontecer internas vai ser tão grande, que quem está do lado de fora vai perceber a mudança que aconteceu do lado de dentro. Fulana, mas você sempre foi assim. O que aconteceu com você? Milagre. Experiências com o Espírito Santo de Deus. Deus responde às orações que vêm com o coração alinhado com a vontade dEle, com coragem, com fé e com sinceridade. Cada oração é uma oportunidade de você viver o sobrenatural de Deus se manifestar. Quantas pessoas você conhece que deveriam estar aqui hoje ouvindo essa palavra? Quantos amigos que você gostaria de compartilhar essa palavra? Essa semana nós ficamos 7 dias orando à meia-noite. Quem me acompanha lá no canal, no YouTube, tem minhas pregações lá. E aí nós fizemos um propósito de entrar todos os dias, durante 7 dias, meia-noite. São coisas que o Espírito Santo vai colocar. Esses dias nós oramos aqui na igreja, 12 horas de oração aqui na igreja. Só que quem tinha acesso a essa oração, quem veio aqui. Depois o Espírito Santo tocou, não, faz na internet. Porque quem está perto e quem está longe vai ter acesso a esse mover também. Todos vão poder participar desse mover de oração. Tinha gente de outro estado, tinha gente fora do Brasil, tinha gente daqui acompanhando a gente em oração. Porque a oração é uma oportunidade de ver o sobrenatural se manifestar. E eu recebi tanto testemunho essa semana de milagre. Hoje no primeiro culto já teve gente chegando na porta. Pastor, eu quero dizer que essa semana de meia-noite, orando durante 7 dias, Deus me deu um milagre. Ele me deu um testemunho aqui na porta.
Porque a oração é a oportunidade de manifestar o sobrenatural do Senhor. Vidas serão transformadas, corações serão despertados pelo poder do Senhor. Não ore apenas por respostas, ore também para Deus manifestar. O céu se move para aqueles que são ousados pela fé. Uma oração fervorosa é o início de um grande milagre visível. Antes de você ter algo concreto na tua mão, você vai ter que trazer isso em oração. Antes de você ter algo concreto nas tuas mãos, você vai ter que entrar no mundo espiritual e trazer a existência profetizando. Eu creio no poder da oração. Deus revela a sua presença. Não tenha medo de viver à vontade. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor.